Nessa segunda-feira de madrugada eu estava ainda trabalhando, estudando algumas coisas e de repente comecei a ouvir muito barulho aqui na rua e percebi que o ano finalmente tinha começado, acabaram-se as férias de verão. De certa forma, para aquelas pessoas que usam apenas o final do ano, aqueles últimos dias de dezembro, os primeiros dias de janeiro, para aproveitar para descansar, porque tem muita atividade, especialmente agora que existe um esforço muito grande que a gente precisa fazer para superar as dificuldades que estão aí. As dificuldades que são impostas pela economia parada, por essa situação toda, pelas empresas que não vendem o que elas gostariam de vender, enfim, por essa situação toda de dificuldades. E aí comecei a refletir, comecei a pensar sobre as promessas que existem, promessas de final de ano, aquelas promessas maravilhosas que todo mundo faz. Você chega lá e promete que agora nesse ano vai emagrecer, esse ano vai fazer uma faculdade nova, que esse ano você vai estudar outras coisas, que você vai, enfim, começar a correr, vai fazer muitos exercícios e você vai aprender inglês, etc. São tantas coisas que você vai fazer, mas são aquelas promessas que são feitas no barulho da virada do ano, quando todo mundo faz todo tipo de promessa, na emoção, tipo manada. Todo mundo junto, todo mundo faz uma promessa e todo mundo vai fazendo promessa, mas não tem nenhuma decisão racional e outra, não tem embasamento em necessidades reais. Na verdade é isso mesmo, é a emoção dos acontecimentos, todo mundo querendo fazer alguma promessa, alguma coisa e lá vai e todo mundo faz. Essas promessas têm uma característica importante, elas acabam não se realizando, porque de uma maneira geral são feitas assim, ficam só como promessas mesmo. Alguns decidem depois que, puxa, como prometeu aquilo, então eu vou fazer um esforço e realmente acabam realizando alguma coisa, mas a maioria não faz isso. E por que me veio isso à mente? Porque nós estamos no terceiro ano de recessão no Brasil. São 3 anos já que as empresas provavelmente querem, desejam fazer algumas coisas, desejam vender alguma coisa nova, desejam crescer, mas não crescem. Ficam na promessa. E o que difere essas promessas de final de ano da promessa que a empresa tem que fazer para cumprir? É a racionalidade e a necessidade verdadeira. Penso que o que ocorre com as promessas de final de ano é que elas não são de verdade uma necessidade. Elas não são de verdade uma promessa que a pessoa faz porque tem necessidade de realizar, porque quer de fato. E nas empresas, de uma certa forma, acontece a mesma coisa. É preciso gerar um comprometimento de um grupo todo dentro de uma empresa. Então é muito importante que se dê atenção a essas coisas. A primeira coisa que precisa ter uma empresa para querer realizar os seus objetivos, definitivamente não dá para abrir mão de ter um objetivo. Então é preciso planejar, é preciso estabelecer uma meta para o ano. É preciso estabelecer. Na verdade, quando se fala de planejamento, se estabelece meta para 5 anos. Hoje em dia, com a velocidade dos acontecimentos, das mudanças, talvez não seja o ideal se pensar em 5 anos. Mas, com certeza, é fundamental que se estabeleça um objetivo para o ano. Por que isso é importante? Porque esse é o objetivo, é uma coisa que precisa estar clara para todas as pessoas, precisa agregar as pessoas. É como se você estabelecesse uma missão, e tem que ser uma missão que cumpre o comprometimento das outras pessoas que fazem parte do grupo. É preciso que todo mundo jogue junto para realizar aquilo. Nós vivemos um momento em que há uma necessidade muito grande de que todas as pessoas, aliás, existe a necessidade muito grande de uma realização. As pessoas todas estão ameaçadas pela falta de dinheiro, pela possibilidade da falta do emprego, enfim, pela insegurança. Todos estão dispostos a estabelecer um esforço para fazer acontecer objetivos bons para todo mundo em 2017. Isso me anima muito nesse ano, porque há um consciente coletivo nesse momento que imagina, pensa, acredita que 2017 é o ano em que vai acontecer a virada, mesmo que seja lá no segundo semestre ou que seja no final do ano, mas vai acontecer. Então todos estão começando a se preparar para isso e precisa realmente se preparar. Precisa estabelecer metas então e precisa fazer com que as pessoas cumprem essas metas e comecem a trabalhar por elas. Mas não é só isso também. É preciso que se faça planejamento, por quê? Porque o planejamento não é apenas uma meta.
O planejamento é você estabelecer uma estratégia para atingir a meta. E ao estabelecer estratégia para estabelecer a meta, você estabelece um mecanismo de controle, de gerenciamento. E você vai acompanhar essa realização durante todo o ano, para evitar que a meta acabe não sendo atingida. Você acompanha todo mês. E você vai dizer para mim assim: Caetano, é muito difícil num país como esse a gente olhar para o futuro e olhar para um ano à frente e estabelecer metas para um ano à frente. Mas é preciso fazer isso. Por quê? Você vai acertar? Pode ser que não, pode ser até que você erre, mas o que é importante é que haja um gerenciamento no dia a dia, que se estabeleça mecanismos de gerenciamento no dia a dia, porque o gerenciamento no dia a dia é que vai permitir que você possa verificar se você acertou ou se você errou. Ou seja, na hora que alguma coisa sai do trilho e não fica de acordo com aquilo que foi planejado, você tem condição de olhar e perceber se aquilo saiu do trilho porque alguma coisa não foi feita adequadamente, ou se porque o trilho não estava no lugar certo, ou seja, a meta estabelecida tinha problemas. Se era a meta que tinha problemas, pronto, corrige-se a meta, acerta, mas não se abra a mão do objetivo final. Porque quando a gente está tratando da avaliação da estratégia no dia a dia, a gente está avaliando de objetivos parciais, mas que estão alinhados com aquele objetivo final. E aliás, agora eu falei uma palavra essencial. Por que os objetivos estratégicos podem acontecer? Porque as empresas que têm objetivos estratégicos e que tratam da estratégia gerenciando ela no dia a dia, que são as empresas que vencem, as empresas que vendem, as empresas que realizam, as empresas que estão já saindo fora desse processo de queda sistemática, como que tem ocorrido no Brasil. Essas empresas que estão mudando a sua realidade, elas têm uma coisa que eu chamo de alinhamento. O alinhamento do quê? Alinhamento de seus valores, de seus propósitos e de suas ações. Esse alinhamento é essencial, porque esse alinhamento é o alinhamento que harmoniza as ações da empresa, que faz com que tudo seja um único time e que esse time jogue para realizar os objetivos. Isso é o que faz a diferença. Então, preste atenção nisso. Nós da América Latina Consult, nós trabalhamos com esse tipo de processo já há vários anos. E esse alinhamento do que eu estou falando é uma coisa extraordinária, porque quando você consegue fazer isso, trabalhar realmente nisso, você acaba criando uma situação que eu digo que é a magia de fazer bem feito, porque é a magia que muitas vezes que engaja todo mundo e permite que de um momento para outro as coisas se transformem e resultados apareçam, às vezes até maiores do que aqueles resultados que estavam programados. É uma coisa extraordinária, profundamente realizadora. E isso você pode fazer no seu dia a dia, aí na sua empresa. Mas precisa começar por agora, no início do ano, por este momento, tomar a decisão de fazer com que 2017 não seja igual aos anos anteriores e que você possa transformar a sua empresa para que ela possa realizar aquilo que precisa ser realizado e possa traçar um caminho diferente para esse ano, um caminho diferente para a vida da empresa e para a vida das pessoas que estão ali envolvidas nela. Este compromisso é extremamente essencial. Nós da América Latina fazemos esse trabalho e eu afirmo para você, esse trabalho traz resultados sim, no dia a dia, e traz resultados superiores àqueles que a gente às vezes tem expectativa, e é algo sensacional, é algo maravilhoso. É muito gratificante a gente ver pessoas que às vezes vinham de momentos de extrema dificuldade, de insegurança, de tristeza, de ter um olhar sombrio sobre o futuro e de repente estão realizando coisas, estão caminhando junto com uma empresa que realiza, que torna as pessoas felizes, que faz as coisas acontecer. É isso que eu desejo para o seu 2017. E se você não sabe como fazer isso, faça o seguinte, acompanhe o meu canal, acompanhe esse canal. Esse canal, daqui para frente, a partir deste vídeo, você vai ter vídeos toda semana, pelo menos um por semana, falando desse tipo de coisa, ajudando você a fazer isso acontecer. Então, se você gostou disso, clique no joinha aí, curta esse vídeo, essa postagem, para fazer com que ela
compartilhe com os seus amigos e, mais do que isso, você, se quiser, põe seu comentário. Se quiser que a gente fale sobre alguma outra coisa que você tem dúvidas, ficou alguma dúvida para você, coloque no seu comentário, pergunte, que nós vamos tratar disso. Nós vamos fazer vídeo durante todo o mês. E se você quiser entrar em contato conosco, também faça. Tem aí o canal, tem aí o site, tem tudo. Você pode perfeitamente, nós teremos o maior prazer em atendê-lo e ajudá-lo a realizar essa mudança que precisa ser feita. Nós precisamos esquecer que temos um governo que não faz as coisas. Nós temos uma empresa e nós temos um compromisso com uma série de pessoas que vivem dessa empresa. E nós precisamos tratar de encontrar a forma de transformar essas coisas. Nós podemos fazer isso apesar de tudo o que o governo trata de nos atrapalhar. Na próxima gravação nós vamos falar sobre algumas transformações que existiram, que estão acontecendo na área do marketing. Nós vamos falar sobre neuromarketing e vamos falar sobre marketing digital. Duas coisas que você não pode ignorar nesse processo de transformação das perspectivas do seu negócio. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.